Olá, boa noite, seja bem-vindo ao ND, dia 1º de agosto, mês do Agosto Dourado. Sobre a amamentação, a importância da amamentação, a gente conversa hoje com a especialista no assunto, Sandra Abreu. Tudo bem, Sandra? Bem-vinda. Tudo bem, boa noite, Roberta, boa noite a todos. É um prazer estar aqui mais uma vez para falar sobre algo tão importante, né? É isso aí, começando o mês de agosto, Agosto Dourado, mês da amamentação, né? Exatamente, o mês da amamentação, né? Por que esse mês, né? Por que a importância dele, né? É para informar mesmo, empoderar, apoiar a amamentação, informar todos, na verdade, da obrigação de todos, né? De estar apoiando esse ato para que a mulher consiga amamentar. E para ajudar ainda mais, a gente vai ter uma massa agora, né? Sim, no início do mês? Exatamente. Qual que é a programação, Sandra? A programação é dia 3, no sábado, vai ter a Hora do Mamaço em Santos, né, na Estação da Cidadania, a partir das 10 da manhã. À tarde vai ser no Guarujá, às 15 horas, na Praça das Bandeiras, que é ao lado ali do La Plage. No domingo, no dia 4, vai ser em Praia Grande, na Praça Portugal, no calçadão da Guilhermina. E no dia 17, vai ser em São Vicente, no Parque Ecológico Votoruá, a partir das 14 horas. Apesar dos dias do mamaço, a gente vai falar de amamentação durante o mês inteiro. A campanha é o mês todo. Exatamente. Qual o tema da campanha desse ano? Esse ano o tema é empoderar pais e mães para promover a amamentação hoje e no futuro. Né, a importância de estar tirando esse encargo, né, essa obrigação de cima dos ombros da mãe, porque não depende só da mãe para ela amamentar, depende de todos, do apoio de todos, né? Em casa depende do pai, depende dos familiares próximos, né? Depende quando ela volta ao trabalho, depende do empregador. Então é uma ação mútua, conjunta de todos para poder promover esse ato que é a amamentação, que é tão importante para a criança hoje e no futuro. E apesar de toda a importância, a gente sabe que a amamentação é um desafio ainda, né? E aí você está falando sobre a gente englobar várias pessoas, envolver várias pessoas. Eu acho que a família seria o principal ponto de partida. Sim, a família é o principal ponto de partida, né? Porque em casa, como ajudar, né? Eu já fui atender algumas mães e aí a avó falou assim: Sandra, olha, ela está aí a tarde inteira sem comer nada, só amamentando, né? E aí eu perguntei, mas o que a senhora trouxe para ela comer até agora? Porque às vezes, o que acontece? Todo mundo quer ajudar e não sabe como ajudar, né? Então, como que ajuda? Ficando com o bebê? Não. É ajudando a mãe, é cuidando da mãe, né? Então, leva um lanchinho para ela, leva água, leva suco. O pai faz massagem nas costas da mãe para liberar a ocitocina e o leite sair mais fácil, né? Tem várias formas em casa. Não querer, dá a chupeta porque está chorando, não querer ficar desestimulando a amamentação, né? Porque às vezes a mulher insiste tanto, aí vem a avó, vem outras pessoas da família. Todo mundo tem uma dica, né? Tem uma dica milagrosa que acaba interferindo no processo natural, que é difícil no começo? É difícil, mas se ela tiver apoio, ela vai conseguir, né? E fora de casa, né? Aí tem principalmente a volta ao trabalho, que é um outro desafio da amamentação, porque aí está tudo bem, ela tem que voltar ao trabalho. E a nossa legislação são 120 dias de licença maternidade, né? E sendo que a amamentação são 180, que é a recomendação mundial. Exclusivo no peito, exclusivo, né? 6 meses, né? Então fala, mas como que eu vou conseguir? Então aí entra os empregadores, né? A importância de uma sala de amamentação, né? Onde a mãe, um local onde a mãe possa estar tirando leite, extraindo leite para manter a amamentação do bebê em casa, né? E tem que pensar o seguinte: a mulher que amamenta falta muito menos no trabalho, porque o filho fica menos doente, a probabilidade de ficar doente é bem menor do que os que tomam leite artificial. Ela trabalha mais feliz, porque tem um local lá de trabalho, uma salinha para ela poder tirar o leite, armazenar e levar à noite para o filho, né? Então, é importante os empregadores pensar porque tem a empresa cidadã, né, que ganha... Que auxilia. Exatamente, que aí a mulher tem mais 2 meses, então ela fica 6 meses de licença maternidade. E o empregador tem benefícios fiscais, né? Então, é muito importante esse apoio todo para a mulher conseguir amamentar até 6 meses e até 2 anos ou mais, conforme for a vontade dela e do bebê. Você acha que a gente, enquanto sociedade, já avançou em relação à amamentação?
Pouco, né? Pouco, mas está muito melhor do que anos atrás, né? Hoje tem algumas políticas de saúde que ajudam nisso, né? Mas acho que o que precisa melhorar mais mesmo são os próprios profissionais, se atualizarem mais, apoiarem essa mulher, né? A amamentar, principalmente pediatras, né? Estimular a amamentação, não desestimular, né? A gente tem vários desafios relacionados à amamentação, né, Sandra? A gente está só para fechar o assunto do papel da família, da importância do marido, da mãe, todo mundo ajudar. Às vezes a gente está falando de uma amamentação de um segundo, terceiro filho. Sim. E geralmente, às vezes, tem uma criança pequena que quer a atenção da mãe. Qual que é o desafio dessa mulher, dessa mãe, de dar atenção para o pequeno, que não vai entender por que a mãe desapareceu da vida dele, né? Porque ela fica muito tempo amamentando. Como inserir, incluir uma criança nesse processo de amamentação do bebê? É difícil, mas é possível, né? Porque acontece muito isso, da mãe ter um bebê pequeno de 1 ano, 1 ano e meio, até 2, e vir mais um bebê, né? E aí, como fazer? Bom, primeiro, precisa do apoio de toda a família, né? Para ajudar, cuidar, levar para passear, conversar. Mas, enfim, como que a mãe vai dar atenção? Crianças muito pequenas é mais difícil ainda entender, né? Mas, assim, colocar do lado, muitas vezes dá para fazer isso, colocar do lado na hora que estiver amamentando, né? Conversar, porque eles entendem, eles têm um bom entendimento. Né? Então, no momento que nem o início da amamentação, que geralmente dói muito, é muito desafiador, né? Então, machuca, tem aquele processo inicial de adaptação, aquele início vai ser mais difícil, mas depois ela vai conseguir inserindo aos poucos, né? E aí fica tudo bem. Em relação aos desafios, também uma questão bastante importante é em relação ao comércio dos leites substitutos, os leites artificiais, né? Em substituição ao leite materno. Sim. Qual a importância de uma legislação sobre isso? Hoje nós temos, né, a NBCAL, que é uma legislação que protege, né, a comercialização de alimentos infantis até 3 anos, né, para lactentes e até 3 anos. É muito importante porque, na verdade, é uma concorrência assim desleal, né? A mídia, né, eles investem muito alto, né, para fazer propaganda, fazem de tudo para querer mostrar para a pessoa que o leite deles é melhor que o leite materno, né? Então colocam latas douradas, leite premium, né, prime, leite vários nomes, né? Para iludir. E outra coisa, bicos artificiais, olha, esse bico é igual ao bico da mãe, não existe isso, né? Então, é muito importante essa lei para poder pelo menos ela ajuda um pouco nisso, nesse processo, né, de não ser gritante essas propagandas muitas vezes enganosas. Para incentivar, né? Exatamente. Ok, no próximo bloco a gente continua a falar sobre a importância da amamentação e do leite materno. A gente volta já já. O ND está de volta, o nosso assunto de hoje é agosto dourado e eu converso com a especialista em amamentação, Sandra Abreu. Sandra, a gente está falando sobre a importância da amamentação, os eventos que vão acontecer agora na nossa região, né, durante todo o mês de agosto. E no ano de 1990, a Organização Mundial de Saúde, junto com a Unicef, se reuniu para preparar a Declaração de Inocente. Quais são as metas que eles pretendiam alcançar com essa declaração? Na verdade, essa declaração, né, então, são vários países, mais de 120 países se comprometeram com essa declaração e tem a principal função é promoção, proteção e apoio à amamentação, né? Então, dentre essas metas dele, tem os hospitais amigos da criança. E a gente tem esses hospitais aqui na Baixada Santista, né? Tem os hospitais amigos da criança. Dentro aqui da Baixada Santista, nós temos o Hospital Guilherme Álvaro, que foi o primeiro aqui da Baixada Santista, e já está há anos como Hospital Amigo da Criança. Tem o Silvério Fontes, aí em Cubatão, né, em Praia Grande tem o Irmã Dulce, e em Itaém também tem o Hospital Municipal. Só esses, né, dos 4 municípios, dos 9 municípios, somente 4 tem.
mas está avançando bastante, né? Antes só tinha o Guilherme mesmo, então estão avançando já nisso. O que é esse Hospital Amigo da Criança? O diferencial é que é um hospital que realmente apoia a amamentação, né? Pelo menos eles têm que cumprir lá os 10 passos da amamentação para poder receber essa placa, né? Uma placa que eles recebem do Ministério da Saúde, onde diz que aquele local é amigo da amamentação. Né? Por quê? É o Hospital Amigo da Criança. E quais são esses passos? São 10. Mas entre eles é ter uma norma escrita, né, da amamentação, treinar toda a equipe de tempos em tempos para estar todos falando a mesma língua, né? A equipe tem que saber como ajudar a mãe efetivamente, empoderar, mostrar que ela é capaz, atuar nas dificuldades, né? Além disso, um item bem importante desses 10 passos é a amamentação na primeira hora, né? Então, todo hospital amigo da amamentação, amigo da criança, a criança nasce, independente se é parto normal ou cesárea, ele fica em contato pele a pele com a mãe vão estimular a amamentação na primeira hora. Essa primeira hora, inclusive, é a hora ouro, é a mais importante do bebê, né? Claro que não vai sair o leite nesse primeiro momento, vai sair o colostro, né? Provavelmente já vai sair o colostro. No que o bebê suga, a gente pode não ver, mas ele sugando, ele já consegue tirar o colostro. E os 10 itens lá que seguem, também, entre eles, a importância de não oferecer chupeta e nenhum tipo de bico artificial dentro dessa maternidade. E informar a mãe o porquê, né? Também fazer grupos de amamentação para as mães, acho que hoje esses grupos de apoio são muito importantes, né? Porque são as muito mulheres importantes. Têm muitas dúvidas relacionadas a isso. Muitas dúvidas, né? Porque a amamentação, apesar de parecer ser inato, não é inato, não é instintivo, né? O bebê até procura quando nasce, mas não tinha peito na barriga, então ele não nasce sabendo mamar, a mãe nunca amamentou ninguém. Nunca amamentou, e mesmo quando amamenta, porque um filho é diferente do outro, então pode ter dificuldade no segundo, no terceiro, enfim. A amamentação é um ato que tem que ser aprendido mesmo, né? Você que está há anos nesse mercado, Sandra, qual é o principal desafio das mães nesse primeiro momento? Os primeiros dias, assim, os principais desafios é mesmo a dor, né? A privação de sono, as mães referem muito sono, sentirem sono, que de madrugada tudo acontece, né? Tá indo até bem a amamentação. Chegou de madrugada, a mãe fala, ai, Sandra, eu não sei o que aconteceu essa noite, é o sono, né? Porque a gente não está preparada para isso fisicamente, né? Então, os maiores desafios são as dores, os machucados, né? As rachaduras, que eventualmente acontece, ou digo na maioria das vezes, né? Só que isso tem que ser consertado, tá machucando, não é aquele negócio à espera que vai passar. Né? Então, ou seja, não é normal não é normal o peito machucar. Durante a tem mulher que a gente ouve falar que tem as mulheres antigamente, e ainda tem hoje, que amamenta com o bico caindo, tá errado, né? Então hoje, esperando calejar, né? Então hoje a gente sabe que tá errado. Machucou, tá errado. Agora a mulher sentiu uma sensibilidade, é outra coisa, né? Tá sensível, mas não tá machucado, não tá nada. Não tá sangrando. Não tá sangrando, é a sensibilidade da mulher. Aí com o passar dos dias isso vai passar. Mas quando está machucando, tem que procurar ajuda para poder resolver isso, né? Alguma preparação no período da gestação? Não. Sim, informação, muita informação, informações atualizadas, né? Porque esse negócio de passar a buchinha, puxar o bico, gente, já era. Aí tem gente fazendo, indicando fazer, recomendando. Isso é recomendações secador, nada antiga, disso. Nada disso. Agora, depois que o bebê nasce, aí sim, aí você procura ajuda especializada e resolve isso. O que é mais desafiador, Sandra? Esse início, quando o bebê nasce, ou a mãe permanecer até o 6º mês amamentando? Tudo, né? O início é bem difícil, só que com apoio ela consegue vencer. E depois que passa esse início, tem outras fases da amamentação, né? Então, a mulher continua amamentando até 6 meses exclusivo, ela precisa muito de apoio, né? Ela precisa acreditar no poder dela, no poder de alimentar e nutrir o seu filho, né? Ela precisa de descansar, então ela precisa de apoio para poder cuidar das outras tarefas da casa,
né? E aí, para ela continuar amamentando até 6 meses, ainda tem muitas que voltam a trabalhar com 4, tem as profissionais liberais que voltam até antes, né? É um grande desafio ter pessoas, né, treinadas para poder ficar com essa criança enquanto a mãe está fora de casa, ou o local que ela trabalha, ter como tirar o leite, armazenar, ou levar o bebê até ela para mamar, ou ter uma creche lá no local que ela trabalha para amamentar. Então, são muitos os desafios. Que todos têm que estar envolvidos para poder ajudar a mãe a conseguir. Isso é algo geral Você vê da que família, é né? tão importante, mas e o Brasil é um dos países que mais amamenta. Só que nem 40% dos bebês são amamentados até os 6 meses de vida. Né? Então, é bem complicado isso. Então, sendo o Brasil um dos países que mais amamenta, ainda está muito aquém, muito abaixo, aliás, do que o recomendado pelas organizações mundiais de saúde. Por isso, então, o Agosto Dourado Por e essa isso, necessidade da conscientização, exatamente. né? É muito importante a conscientização de todos nós, né? Para apoiar essa mulher que amamenta. Você tem ideia por que os outros países amamentam menos que o Brasil? Tem a ver com o desenvolvimento do país ou não? Infelizmente tem, né? Então, países muito desenvolvidos, o que manda é o dinheiro, na verdade, né? Então, tem que trabalhar. Outra coisa, que nem Estados Unidos. Os Estados Unidos é um país que não tem nenhum hospital amigo da criança, né? Então, tem países ricos que têm... Incentivo zero, né? Incentivo zero. Em compensação, a Suécia, parece que de 66 hospitais, 50 tem, entendeu? Tipo assim, tem bastante. Lá o incentivo é bastante. E é um país rico, poderoso também. Né? Agora, Estados Unidos é onde sai mais... Da onde vêm as melhores bombas elétricas, né? Os melhores leites, as melhores... Vem de onde? Dos Estados Unidos. Como é que eles vão incentivar a amamentação, gente? Né? É uma questão um conflito capitalismo, de né? interesses mesmo, assim. O capitalismo... e aí a saúde do bebê, o bem-estar da mãe, a saúde da mãe também fica em segundo plano. Exatamente. Ok, no próximo bloco a gente continua a falar sobre a importância da amamentação. A gente volta já já. O ND está de volta. O nosso assunto de hoje é amamentação e eu converso com a especialista em amamentação, Sandra Abreu. Sandra, a gente está falando sobre o Agosto Dourado e eu gostaria de falar um pouquinho sobre a questão de políticas públicas de incentivo à amamentação. A nossa região, ela incentiva o aleitamento materno? Incentiva, né? Aqui agora tem uma lei, uma das mais recentes, é a amamentação em público, né? Que foi feito pelo professor Igor Mello, né? E então, faz 2 anos agora que foi assinada pelo prefeito. Então, tem essa lei e a política pública, no geral, né? De promoção, de apoio à amamentação, né? As políticas que tem, as leis que tem, a licença maternidade, né? Sim. De 4 meses. E podendo ser prorrogada até 6 meses, é importante novamente falar sobre a empresa cidadã, né? Porque a empresa que adere a esse programa vai estar super se ajudando, né? Porque, como eu falei, a mulher vai faltar menos no serviço, né? Vai trabalhar mais feliz, vai render muito mais. Então, aí ela tem direito a 6 meses e quando é o homem que trabalha numa empresa cidadã, ele tem direito, ao invés de 5 dias, que não dá para nada. A mulher precisa do apoio do homem para amamentar, né? Do companheiro, na verdade, seja lá quem for que estiver do lado dela. Então, o homem tem 5 dias hoje pela lei, pela nossa lei, né? Pela nossa legislação. E na empresa cidadão, ele tem 20 dias, que seria, assim, razoável, né? Não é nem porque ele tinha que ficar até mais tempo. O primeiro mês tinha que ficar do lado da esposa ou da companheira. É um mês desafiador, né? É um mês muito desafiador, né? Então, fora essa lei aí dos 4 meses, tem a lei também das mulheres que estão em reclusão lá, que elas têm direito a amamentar mesmo estando reclusas, né? E tem a lei das creches também. Então, empresas que têm 30 mulheres ou mais acima de 16 anos têm que ter a creche, né? Tem que ter uma creche para pôr as crianças para serem amamentadas e cuidadas.
para serem amamentadas. Então, se for a creche no serviço, melhor ainda, ou perto do serviço, que a mãe vai, amamenta, e também tem aquela dos 30 minutos para entrar e 30 minutos para sair, até a mulher completar 6 meses, aquelas que tiram 4 meses, então elas têm 30 minutos de pausa, fora as pausas que ela tem durante o serviço, ela tem mais 30 minutos que ela pode conversar também com o empregador e de repente virar 1 hora, ou para entrar mais cedo ou para sair mais tarde. Para estar com o seu bebê. Para estar com o seu bebê. Agora eu estou vendo que você pode dar algumas dicas para os nossos telespectadores sobre os principais desafios. Eu acho que a pegada do bebê é um dos principais desafios, né? Então, no início, lá quando o bebê nasce no hospital, é fácil fazer uma pega perfeita, muitas vezes, para alguns bebês, né? Então, eles vão e pegam, eles têm que pegar a maior parte. E eu digo que não é tão difícil porque o leite não desceu ainda, a auréola está macia. Então, o bebê vai, abocanha e algumas vezes consegue fazer a pega direitinho, a pega direitinho. Quando desce o leite, aí sim é um desafio. Por quê? Porque tem que amaciar a auréola, né? Então, amacia tirando o leite para depois fazer a prega, para o bebê poder pegar. E ele tem que pegar a maior parte. Por que dói quando ele pega só o biquinho? Porque é super inervado, é muito inervado. Então, sangra, machuca, dói, é uma dor absurda, entendeu? Por isso que o bebê tem que pegar a maior parte da auréola. Essa é uma super dica. Agora, muita gente às vezes deixa de amamentar ou se coloca para usar o leite artificial por conta da falta de ganho de peso do bebê. Sim. Esse tem sido o parâmetro para o uso do leite artificial? Não. Na verdade, não, né? Pode usar, na verdade, o leite artificial só deveria ser indicado, né, para mulheres que realmente não pode amamentar, né? Por uma doença, né? Um problema físico, né? Porque às vezes tem algumas cirurgias que realmente rompem os ductos e não tem como o leite sair, mas isso tem que ser avaliado caso a caso. Então tem momentos assim, tem situações bem pontuais que deve ser o leite salva-vidas. E não porque está perdendo peso, se a mulher está com o peito lá perfeito, está tudo perfeito, o que está acontecendo? Então tem que ser avaliado. Às vezes é uma pega errada, né? Às vezes a mulher está alguma dificuldade da amamentação, que se avaliado por um especialista, ou vá até um banco de leite, porque tem os bancos de leite também, eles vão estar avaliando e vendo o que está acontecendo para poder ajudar aquela dupla a conseguir amamentar. E não já de cara introduzir o leite artificial. Então, tem várias coisas que podem ser feitas antes de introduzir o leite artificial. E quando o leite realmente tem que ser introduzido por um curto período de tempo, não pode ser dado em mamadeira, porque a mamadeira você está induzindo o seu bebê ao desmame. Né? Então, tem outras formas de ser dado. Tem copinho, colherzinha, seringa, conta-gotas, eu falo qualquer coisa, menos bico artificial, porque é a concorrência desleal. Então, né? Se em algum momento precisar ser utilizado um leite artificial e que tenha-se a ideia de se voltar a amamentar na sequência, sim, o ideal é que não se utilize nenhum tipo de mamadeira. Nenhum tipo, nem aquele que falam que parece o seu peito, porque não existe isso. Né? O bebê, nós nascemos muito inteligentes, né? Os bebês são muito inteligentes, né? Eles vão experimentar a mamadeira, que olha, esvazia uma mamadeira em menos de 1 minuto. Aí vai para o peito, 30 minutos, 40 minutos, 1 hora. Eles são espertos, gente, ele não vai querer mais o peito, né? Sandra, a gente está no finalzinho do nosso programa. Eu gostaria de te dar a oportunidade de você falar com os nossos telespectadores, dando um incentivo ao aleitamento materno. Mamãe, se empodere, acredite no seu poder materno, né? Peça ajuda se precisar. Pais, apoiem a sua esposa a amamentar. Isso é o melhor que vocês podem estar fazendo, é o melhor investimento na vida do seu filho. É isso, Sandra, aí. Muito obrigada pelas suas informações. Sucesso aí no Mamaço, em toda a região. O ND fica por aqui. Uma ótima noite para você. Fique agora com o Jornal da Band. Até mais.